Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que ninguém faz nada sozinho e tudo que a gente faz na Souza Gomes, durante todo esse tempo, a gente faz porque a gente tem sempre junto da gente bons parceiros. Queria agradecer aqui ao Cine Cultural, que está sempre com a gente, cobrindo os eventos e expandindo para a cidade tudo que a gente tem para mostrar. Ao pessoal da Machado Correspondente, que é responsável por 100% dos nossos empreendimentos, que são financiados pela Caixa ou não. O pessoal da Ecoprint, que fez todo esse material gráfico daqui do prédio, que instalou lá hoje, numa velocidade gigante. Quando a gente fala que a gente vai fazer o meeting para apresentar em primeira mão para vocês, né, Xará? Tem muita gente que não acredita. O Vaguinho acabou de entregar o book na Souza Gomes, tem 40 minutos atrás, porque as imagens ficaram prontas ontem, de verdade. Então, esse é o perrengue nosso do dia a dia. Ao Renan da Mix Alternativo, ao pessoal da Vibrária Eventos, que acabou de inaugurar essa casa aqui que a gente está, e é um espaço muito legal, receberam a gente muito bem, fizeram questão de que a gente fizesse o evento aqui na Vibrária. Ao pessoal do Estúdio I 3D, que fez as nossas imagens digitais, o pessoal da Start Eventos, que faz a parte de sonorização e de telão, de LED, etc. para a gente. Ao Vibrária Buffet, da Joana Camil, que é uma querida e atendeu a gente super bem, desde a ideia inicial de fazer o meeting aqui. A Gráfica América, que sempre imprime para a gente nos tempos recordes. A Skylab, que dispensa apresentações, um projeto sempre encantadores, estamos com 2 agora deles, né, Gilberto? E os projetos da Skylab são realmente incríveis. Ao pessoal da Emídia, e aí é muito legal, hoje a gente faz o nosso, eu não sei falar isso em numeral, o nosso lançamento número 240 da Souza Gomes. E poucas vezes na vida a gente trabalhou com agência. E esse projeto do Citar veio lá de pré-pandemia, já tinha um conceito criado, e nas nossas reuniões com o Gil depois, eu falei, poxa, não, eu faço questão de que a gente mantenha a Emídia, vamos fazer junto, vamos criar junto, vamos co-criar junto, vamos inventar moda junto, porque quanto mais gente boa junto, mais chance de sucesso tem o nosso empreendimento. Então, obrigado, Diogo, por toda a paciência. Eu perguntei para ele hoje, quantos clientes chatos igual eu você tem? Porque a gente é muito detalhista mesmo, e deu tudo certo, como sempre, nos 45 do segundo tempo, vocês vão ver todo o material aí para frente. Raquel Fraga, que está aqui, responsável pelo nosso decorado, que a maioria de vocês me relatou o quanto estão encantados com o corredor todo pronto, com o apartamento decorado. Então, Raquel Fraga, muito obrigado pelo carinho. A Inovando Web, que é o nosso suporte de TI, que faz toda a nossa parte digital de tabela, e o link que vocês conseguem acessar todas as informações em tempo real. E a Italinha, que é uma grande parceira nossa também de tantos outros lançamentos, que é responsável por todos os planejados lá do Citar Residência. E aí, agradecimento especial à GPS, que a gente lança desde 2008, quando a gente lançou o Iracema de Souza, na esquina da Sampaio com a Rio Branco, que foi um quarto de sala que fez história em Juiz de Fora, e ao Gil e a Cláudia, que acreditaram nessa ideia nossa, vieram através da GPS, que abraçaram a causa junto com o Diogo e comigo, com o Vitor, para a gente poder fazer mais esse sucesso, que eu não tenho dúvidas que vai ser o Citar Residência. E aí, antes de eu começar, eu queria só, mais uma vez, como hoje, teoricamente, a gente tem 500 corretores aqui dentro. Quando a gente lançou esse projeto de lançamentos, foi muito engraçado, porque a gente tinha exclusividade da GPS desde 2008. E o Gilberto foi a primeira pessoa que a gente procurou para falar o seguinte: Gilberto, a gente não quer mais que a Souza Gomes seja a imobiliária exclusiva da GPS. E isso pode parecer um contrassenso imenso quando a gente fala de que o sonho de toda imobiliária é ter uma construtora no nível da GPS como exclusiva. E foi aí que a gente falou assim, cara, a gente tem buscado muitas teses fora,
nos eventos que a gente vai, nas palestras que a gente vai, nos estudos que a gente faz. E a gente é muito fã de Juiz de Fora. A gente quer ver Juiz de Fora crescer. A gente não quer aumentar time. A gente precisa mudar o nosso conceito. Terça-feira passada, a gente fez um lançamento de um condomínio industrial. O Alessandro falou a mesma coisa lá na imobiliária. Poxa, a gente quer juntar com gente boa. E a gente precisa acreditar mais que quando a gente consegue fazer um ecossistema funcionar, é bom para a gente, é bom para o mercado imobiliário, é bom para vocês que estão na outra ponta, é bom para a construtora, para o incorporador, é bom para todo mundo. E foi aí que a gente abriu os primeiros empreendimentos de Juiz de Fora, da GPS, para que todo mundo pudesse vender. Então o Dev hoje, ele é um projeto apartado da Souza Gomes, é um braço da Souza Gomes, que cuida dos lançamentos imobiliários de 8 construtoras da cidade, e entre elas a GPS. Aberto para todos vocês, no mesmo nível, no mesmo jogo, na mesma transparência que todo o meu time da Souza Gomes está recebendo a informação junto com vocês hoje. E é isso que a gente acredita. A gente acredita que se a gente conseguir fazer com que todo mundo abrace o mesmo barco, a gente vai ter sucesso juntos. E é isso que a gente acredita hoje. E eu tenho um carinho imenso de estar falando para tanta gente que eu admiro e tanta gente que acredita no nosso projeto. Se vocês não acreditassem, vocês não estavam aqui. E isso faz a diferença para a gente hoje. Hoje são 98 imobiliárias cadastradas, são mais de 1.000 corretores cadastrados para vender os nossos empreendimentos e cada vez mais gente buscando a gente, entendendo o processo, valorizando o processo e fazendo acontecer. Nosso último lançamento foi há 30 dias atrás. Nós tivemos mais de 30 imobiliárias que fizeram venda nesse empreendimento. Isso mostra a força do projeto. Isso mostra o quanto que a gente pode, junto sim, fazer a diferença quando a gente tem uma gestão mais transparente, mais preparada digitalmente até, para mostrar para todo mundo que a gente faz igual para todo mundo. Então, de verdade, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por acreditarem no nosso projeto. Bom, antes de a gente falar também, de eu chamar o Gilberto aqui, queria só lembrar a galera, porque às vezes o dia a dia é corrido, passa despercebido, a gente tem ainda ótimos produtos da GPS na prateleira para vocês venderem. Então a gente ainda tem o Niva Vilela, nós temos lá algumas unidades ainda. A pessoa vai ter a chance de ser minha vizinha e do André. A gente tem lá todo o material no link, com todas as fotos de profissionais para vocês usarem. Para visitar é só avisar a gente na Souza Gomes, a gente libera o código, vocês estão cansados de saber. Então é mais para lembrar para vocês. E aí a galera principalmente está focada no médio, alto padrão. Quem não conhece o Niva Vilela, devia ir lá conhecer. Eu sei que muitos de vocês provavelmente nunca foram lá. Vale a pena conhecer. É um produto muito diferente, um apartamento muito diferente, uma área de lazer muito legal. Vale a pena ir conhecer. A gente ainda tem 2 unidades no Felicitar, que é ali no Antônio Carlos, todos vocês certamente conhecem, uma área de lazer muito bacana também. Então eu estou doido para tirar essas 2 unidades da tabela, para a gente poder zerar as unidades. E o Gilberto, que não é muito bom lá de proposta, falou que está pensando em até aceitar alguma propostinha diferente nessas últimas unidades. Joia? E aí, temos um lançamento que foi feito agora no final do ano, em novembro, que é o Irmã Maria Celeste, que fica na esquina da Tiradentes com a Benjamin. Certamente todos vocês conhecem. E a gente tem uma novidade muito boa. Apesar da gente estar já com mais de 50% vendido, temos ótimas unidades ainda no prédio. E a gente está acabando de fazer o decorado lá. Fui lá ontem visitar, está ficando maravilhoso. Então, mais uma grande oportunidade para vocês venderem. Provavelmente vamos entregar a obra antes do prazo. E a partir do dia 1º de abril, não é mentira, está liberada a demonstração, vídeos e fotos e etc e tal, do apartamento decorado, que é a unidade 402 do Irmã Maria Celeste. Então, fica aí a dica de
lembrarem de colocar no radar de vocês esses 3 empreendimentos, que são empreendimentos ali, 2 prontos e 1 praticamente pronto, para vocês terem um resultado positivo aí junto com a gente. Beleza? Vamos falar de citar. Queria chamar aqui Gilberto e Gil. Gilberto e Gil. Vamos cantar. Para o Gilberto falar um pouquinho mais da GPS, um pouquinho de como começou essa parceria. O Gil vai tentar vender um plano da Plaminas para vocês. Quem não vender, não vai vender o empreendimento. E assim começa. Alô? Tá contigo. O cara é um showman. Vem, Gil. Aí me põe para falar aqui na frente. Não é justo isso. Mas de qualquer jeito, muito obrigado por ter engrandecido a nossa empresa. A gente fica muito feliz com isso. Fico muito feliz também de ver tanta gente aqui acreditando no trabalho que a gente está fazendo. O que eu gostaria de falar é que a GPS tem o mesmo empenho de sempre, com mais expertise, porque a gente está ficando mais velho, e que o capricho e o carinho que a gente faz a obra é o mesmo de sempre. Quem não conhece, por favor, vá conhecer. O projeto foi elaborado pela Skylar, e o Diogo falou bem, um projeto que vem lá de trás, pegou pandemia e tal, mas ele hoje, a gente não vem de um apartamento hoje, né? A gente vem de um apartamento num empreendimento que tem uma praça embaixo, já que a praça é integrada com a rua, isso foi dito pelo arquiteto, né? Então quando você chega tem aquela abertura de vista, né? E você fica praticamente naqueles pilotis da entrada, com aquela área toda, e lá em cima um lazer que eu acho que vai surpreender, muito legal, com vista maravilhosa, e fora a localização do empreendimento, né? Que está pertinho do shopping, pertinho do centro, do lado da maternidade, então tem muitas qualidades, né, para ser trabalhada. E além do apartamento, que é um 2 quartos de verdade, né, um 2 quartos maior, que abriga bem uma família de um casal e 2 filhos. Então, nós acreditamos muito no projeto, no empreendimento e contamos com vocês para vender. Bora vender, ok? Muito obrigado. Pode ficar aqui. O Gil é o meu xará, meu contratante, que eu esqueci aqui de agradecer a ele a confiança que ele depositou na nossa empresa, e ele quer dar uma palavrinha com vocês. Boa noite a todos. Estou muito feliz aqui em ver vários amigos. É sacanagem, você é um show mesmo. Vários, até irmão meu tem aí. Aí põe a gente para falar. E muitos corretores. E eu não podia deixar, primeiramente, agradecer aí a Deus por ter me dado essa condição. Eu fiz algumas obras aqui com os amigos, com os sócios, inclusive elogiar aqui Júlio Eduardo Peixoto, o meu sócio ali na obra no início, e depois eu comprei a parte dele, e eu sempre quis pedir a Deus para fazer uma obra sozinho, e essa foi a oportunidade que eu tive. Só que teve tanta turbulência, teve dia de eu chegar e falar: Deus, mas não precisava ser uma obra tão grande, né? Mas graças a Deus, a gente deu conta do recado, que Deus não escolhe as pessoas, Ele capacita as pessoas. E foi muita fé, muita oração, muita determinação que a gente conseguiu chegar lá. Estamos quase lá, né? Falta pouca coisa. E isso, claro, contamos com vocês para ajudar a gente. Mas eu não podia deixar também de agradecer aqui aos sócios que passaram pela minha vida, que me ensinaram muito. E eu achei que ia fazer uma obra sozinho, eu ia poder mandar na obra, mas eu me lasquei. Eu peguei 3 camaradas bravos aí da GPS que não deixam fazer nada na obra. Aí lascou mais um bocadinho ainda na hora que eu contei com o Diogo e o Vitor e a Norma da Souza Gomes. Aí que eu não mando mais nada mesmo na obra. Então, gente, mas a gente vai vivendo e aprendendo. E uma coisa interessante, vocês fiquem sabendo que é bom vocês serem amigos desse cara aqui, o Gilberto, que o dia que você ficar doente, ele vai te visitar e vai te levar água de coco na sua casa, tá? Ele fez isso comigo várias vezes. Obrigado, Gilberto, pela água de coco, tá? E, pessoal, eu peço a vocês aqui
para a pessoa que se lascou mesmo aqui, foi a pessoa que fez os pagamentos para mim, é a minha esposa, Ana Cláudia. Essa mesmo, essa se ferrou, mas se ferrou mesmo. É quem manda mesmo. Chegava a conta para pagar, eu falei, Cláudia, paga. E olha, e aí você já viu, né, gente? Em casa a gente pensa que manda, mas não manda nada, né? Mas a gente leva muita bronca. E o nosso lema na nossa empresa, Plaminas, Viva Feliz, eu cobro isso de mim o tempo todo, viva feliz, porque não tem dia, não tem hora para a gente partir dessa terra, né? Então, todo dia agradecendo a Deus e agradeço por vocês estarem aqui presentes. É isso aí. Pessoal, sejam bem-vindos. O Vitor vai tirar. Muito bom, Gilbertos. São Mateus é o bairro mais procurado de Juiz de Fora através das pesquisas. Mas vamos falar do nosso produto em si. Para quem não viu, é engraçado porque muito corretor falou comigo assim, nossa, nem vi que esse prédio estava nessa altura. A gente desce a Independência ali chutado, né, e tinha o tapume muito alto. A gente só começou a ver o prédio quando abriu a Bluefit no final de dezembro, e aí se tornou referência, virou praticamente o prédio da Bluefit e não mais o Città Residência. Então a gente está, essa foto já está defasada de 30 dias atrás, a gente já acabou agora o último andar, então a estrutura está praticamente 100% concluída. E por incrível que pareça, quando a gente começa a perceber o prédio, ele chama mais atenção nas costas quando a gente desce a ladeira de Alexandre Leonel do que quando a gente está na Independência, porque ele é muito alto. Então quando a gente desce, ele passa do Espada, a gente começa a ver aquele prédio gigantesco na descida da Alexandre Leonel. Então esse é o nosso produto hoje. O Gil já adiantou aqui, nós vamos entregar em julho do ano que vem, estamos muito perto da entrega e por isso a gente tomou algumas decisões importantes para compartilhar aqui com vocês hoje. Então, entendendo a estrutura do nosso prédio lá, que a maioria já visitou o decorado, a gente tem 2 andares de garagem. Aqui nessa foto dá para ver muito bem, porque na Independência a gente acha que é só o andar da Bluefit, mas a gente tem 2 andares abaixo ali de garagem que são assustadoramente grandes quando a gente entra, em quase 2.000 metros de garagem ali, de um prédio com uns pilares que assustam na garagem. E temos uma peculiaridade muito importante na hora de vocês venderem. Eu queria que todo mundo prestasse bem atenção nisso. O nosso segundo piso de garagem inferior, ou seja, o nosso segundo subsolo, a entrada dele é pela Mamoré. Então a gente tem 2 entradas de garagem que eu acho interessante demais, porque o prédio não tem rampa interna, certo? Então a gente tem o segundo subsolo entrando pela Mamoré, numa rampa grande e reta. Não tem desculpa de rampa dentro da garagem. E o nosso primeiro andar de garagem, ele entra pela Itamar Franco, ali onde está a placa da obra atualmente, né, passando o prédio à sua direita, ou seja, na implantação mais ou menos a Bluefit está aqui está a entrada do prédio com os elevadores, você passou a Bluefit, a gente tem a entrada de garagem do prédio. Então é muito importante se atentarem a isso, principalmente na hora da escolha da unidade do seu cliente, para ele entender que a entrada dele ou é pela Independência ou é pela rua Mamoré. Dependendo da logística, pode ser que ele decida a unidade pela garagem e não pelo apartamento. Então se atentem a esse detalhe que é muito importante. No pavimento térreo, que é o que a gente vê ali hoje com a Bluefit, então a gente tem a Bluefit alocada em 1.000 metros quadrados de academia. Um dado interessante para vocês, até como poder de convencimento para o seu cliente, a Bluefit já ultrapassou 2.000 alunos matriculados. É um número assustador para uma operação que está funcionando há menos de 90 dias. E essas garagens que a gente vê lá do lado da entrada são todas da academia, certo? Então a academia hoje ela tem 40 vagas de garagem dentro do empreendimento, que parte está aqui e parte está aqui nessa pré-entrada da garagem dos apartamentos,
que vai ter um acesso dividindo aqui dentro, certo? Então, essas vagas não são de nenhum apartamento, são só da Bluefit. Por que eu falo isso? Vocês vão ver lá que tem inclusive uma placa da Locato alugando a loja do lado da portaria, que é uma loja de 90 metros. E hoje mesmo teve um cliente que foi lá e perguntou: essa loja pode usar o estacionamento? Não, não pode. O morador pode usar? Não, não pode. Essas vagas são exclusivas da Bluefit. Óbvio que hoje, no começo da implantação, a gente vê que está lá aberto, todo mundo está parando. Quando começar a dar tumulto, obviamente, a Bluefit vai botar alguém tomando conta e não vai poder parar. Então a gente não pode prometer isso para o nosso cliente. Falando dos nossos apartamentos, a gente então tem 14 apartamentos por andar, como a maioria eu não vou ficar focando muito em produto aqui, porque vocês visitaram lá o decorado, e é muito melhor visitar aquele andar inteiro decorado pela Raquel, do que ficar aqui falando. Mas é importante a gente entender, basicamente, que a gente tem o final 1, que é lateral para a Independência. A gente tem as unidades de 2 a 8, que são frente para Independência, para Itamar Franco, e temos a unidade de 10 a 14, que é virada para São Mateus. E o final 9, que ficou separado na outra ponta, que está colado aqui com o Arcoville Independência, que apesar de chamar Arcoville, muita gente não sabe, também é construção da GPS, certo? Então, temos 14 unidades por andar, e é muito importante estudar mais esse produto, porque a gente tem muitas tipologias diferentes. E no próprio andar, dos 14 apartamentos, 5 são diferentes. Então, o cliente tem que visitar. Eu acho que quando a gente faz um decorado no nível que a gente fez, o nosso objetivo enquanto corretor é levar o cliente lá. Muito mais do que apresentar um book, porque ele tem a possibilidade de ver o apartamento, de ver a planta lá, de vivenciar a independência, de ver os fundos, que tem a vantagem do sol da manhã, por exemplo. Então ele tem que visitar o nosso prédio, certo? No apartamento, no térreo, no terceiro andar, desculpa, a gente tem os apartamentos Garden. Então temos 14 apartamentos Garden, que tem desde varandas um pouco maiores até absurdas áreas de mais de 100 metros quadrados. Então a gente tem apartamento ali de quase 150 metros quadrados. A área daquele final 9 lá, por exemplo, ela é maior do que o apartamento. Essa aqui do final 1, a área externa dá uns 3 apartamentos. Então, para quem quer um apartamento com terraço, que já está no terceiro andar ali bem alto, vale a pena conhecer. Aí, essa aqui é uma ilustração do apartamento Garden, final 9. E aí a gente tem os apartamentos tipo, que parecem muito, tá? A gente tem apartamentos variando ali entre 55 e 69, alguma coisa, quase 70 metros quadrados. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Não temos apartamentos muito melhores ou muito piores. A gente tem apartamentos diferentes, preparados para atender públicos diferentes. Então, o cara que gosta da cozinha fechada, provavelmente vai optar pelo final 1 ou pelo final 9. A pessoa que gosta de sol da manhã vai optar pelo final 10 ao 14. A pessoa que gosta do apartamento de frente vai optar pelo final 2 ao 8. A gente tem aqui alguns detalhes interessantes, como o final 6, que ele ficou com aquela planta padrão que a gente tem hoje, de a sala no meio, um quarto de cada lado, que acabou virando 2 suítes. Enquanto o apartamento decorado que vocês viram, ele tem a vantagem de estar com os quartos todos de um lado, então ele tem corredor, ele tem mais metragem, ele tem mais cara de apartamento de quem vai morar, que vai comprar como morador, do que como quem vai só pensar em investir como um Airbnb, que às vezes o 2 suíte vai atender mais. Então, por isso que a gente fala que às vezes a diferença entre 55 e 62 metros quadrados pode parecer grande, mas quando a gente vai no loco e entende o cliente, a gente vê muitas vezes que essa diferença às vezes ou está no vão do armário, ou está no corredor do final 5. Então, quando a gente visita o imóvel, e por isso vocês vão ver que na tabela a gente diferenciou muito pouco,
o cliente preferencia muitas vezes o que a gente não imagina. Então, em vez de ficar falando de produto aqui, o meu convite é para quem não foi ainda ir conhecer, para poder entender a diversidade de unidades que a gente tem e todas as possibilidades que a gente tem para atender diversos tipos de clientes aqui no Città. Certo? Depois a gente tem coberturas, apesar da gente ter divulgado que a gente tem lazer no terraço, a gente tem coberturas nesse prédio, temos 8 coberturas, que são os apartamentos até o meio do prédio. Então o 14º andar, ele tem essa peculiaridade, ele tem até a metade os apartamentos de cobertura, o primeiro piso da cobertura, mas tem também apartamentos tipo, que estão lá no 14º andar, porque no 15º andar a gente tem o segundo piso da cobertura e temos a área de lazer na outra metade da laje. E aí, vale atentar, porque algumas pessoas me perguntaram e realmente gera dúvida, não dá para ir lá ainda, porque a gente está chegando, a gente está fazendo a laje da cobertura agora. As nossas coberturas aqui, todas são de 3 quartos, com 2 suítes, mas ela não tem terraço, certo? Ela tem a varanda gourmet embaixo, ela tem a varanda grande em cima, mas é coberta. Então a cobertura, nenhuma cobertura tem área descoberta, certo? E aí a gente colocou aqui uma planta principal, essa é a planta do decorado, que a gente queria chamar a atenção para alguns detalhes. E aí eu queria a atenção de vocês, porque quem está no mercado entende isso muito bem. Não estou falando aqui da qualidade de construtora A, construtora B. Eu estou falando do carinho dos detalhes que foram aplicados aqui pela GPS, pela Raquel, quando entrou para fazer o decorado e pensar em detalhes adicionais, e todo o carinho que a Cláudia e o Gil empenharam para fazer um produto realmente diferente. Porque a gente vem de um mercado que o maior produto que a gente tem em Juiz de Fora para vender hoje são apartamentos de 2 quartos. A gente tem hoje mais ou menos 470 unidades de 2 quartos de lançamento disponíveis nas tabelas das construtoras. Muitos deles abaixo dos 45 metros, alguns até abaixo de 40. Então, a gente tem aqui um momento de mercado que a gente volta a ter um 2 quartos bom, no sentido de metragem, no sentido de distribuição e no sentido de acabamento. Vocês vão ver lá que a qualidade do piso, a qualidade das bancadas, que são grandes. Essa bancada, por exemplo, do final, já vou falar com você aqui, a bancada do final 5, que é aquele que eu falei das 2 suítes, não enxergo o telão daqui, o 6, desculpa. A bancada é um L gigante e vai ser entregue do jeito que está lá. Aliás, para quem não foi ainda, a gente decorou um apartamento, a gente acabou o andar inteiro e a gente finalizou o acabamento de mais 5 apartamentos. Então vocês conseguem ver todas as possibilidades de planta já finalizadas de como vai ser entregue, certo? Então isso é muito importante. O Vitor ainda brincou, falou assim, cara, é o ralo invisível, né? Porque não tem um ralinho de metal, é o ralo invisível no banheiro, é o ralo invisível na varanda. Poxa, isso para quem vai comprar um 2 quartos acima de 60 metros, que valoriza acabamento, que valoriza qualidade, que valoriza o que vai comprar para morar principalmente, ele tem que ser alertado desse tipo de detalhe, porque isso faz diferença no dia a dia e obviamente faz diferença no preço. O piso é lançamento da Portinari, então é o primeiro prédio de Juiz de Fora que tem esse piso. Mas se a gente fala isso aqui mais 5 minutos, o Gil me manda aumentar a tabela. O Euler da Brasil está aí, tá? Aí ainda, Euler. O Euler conhece, que é muito amigo do Gil. Euler, a gente fez essa tabela umas 30 vezes. Ontem eu cheguei para ele e falei assim, vai me dar mais 2 milhões ou não? Você olha para ele, hoje ele viu aqui cheio, ele falou assim, se está cheio tem corretor para vender, dá para aumentar um pouquinho? Então, aí vem a Raquel, fala isso. Então, é muito legal conhecer esses detalhes do empreendimento, é muito bacana.
e sem dúvida faz a diferença. Uma coisa que vocês vão perceber lá, aí o Gui está aí, a gente não tem fachada de vidro. Isso é uma exigência hoje do Corpo de Bombeiro, para poder ter varanda gourmet. Inclusive tiveram prédios de fora que tem o vidro por fora e teve que fazer um muro por dentro. Tá? Mas aí o Rodrigo da GPS que está aí, a gente visitando lá, ainda falou assim: Diogo, mas olha essa muretinha. Essa muretinha dá para apoiar um copo. Então o cara já ganhou quase uma mesinha na varanda agora para poder apoiar o copo na hora de tomar uma. E aí a Aline, nossa gerente, falou assim: pelo menos a gente não vai ver aquele monte de varal agora pendurado. Então, outra vantagem da muretinha nova, que a gente vai ver muito agora nos empreendimentos em Juiz de Fora. Bom, o piso, para quem não foi lá ainda, o piso da área social é todo vinílico, então não é Durafloor, é vinílico, que é aquele gostosinho de pisar e não faz barulho, do toque-toque, né? Da área íntima, desculpa, da área social, é o Portinari e da Raquel. E aí, gente, no lazer, a gente tem itens bem legais. E aí alguns corretores já me perguntaram por que não tem academia. Foi uma exigência da Bluefit, tá? Então, em contrato com o Gil, a gente não podia ter academia no prédio. Faz sentido. Então, a gente tem aqui 3 espaços gourmets que foram muito bem projetados, porque eles podem ser usados separados ou unificados e viram um belo salão. A gente tem uma área externa com spa, com pet, espaço pet e com uma mini quadra. E olha como é que é engraçado. A gente lançou 2 prédios da GPS, com conceitos totalmente diferentes e com demandas muito parecidas. O Niva Vilela e o Felicitar. Poxa, o Niva tem uma área de lazer gigantesca, projeto da Skylab também. Nossa maior briga no prédio é não ter lugar para as crianças chutarem. Eles cancelaram metade da pista e fizeram uma quadra. E no Felicitar a mesma coisa. Estão cancelando, estão tirando do lugar o espaço pet para virar um lugar para as crianças chutarem. Aí a gente viu isso quando a gente lançou Maria Celeste, também da Skylab, que a gente lançou a mini quadra e foi um sucesso. Então aqui também a gente acabou adotando a mini quadra, que ficou muito legal, com o visual do 15º andar ali, vai ficar um visual muito legal. E aqui dentro uma brinquedoteca, um coworking e aqui 3 salas de atendimento individual, que foram inclusive ideias do meu psiquiatra, que é o Davi Sender, que quando ele me contou um número muito alarmante, ele falou: Diogo, eu tenho muitos pacientes que deixam de fazer terapia porque não tem lugar para fazer, porque não pode fazer no trabalho, porque se fizer em casa ou a mulher escuta ou a empregada escuta. Muitos pacientes fazem hoje terapia, porque eles só atendem online praticamente hoje, fazem terapia no carro. E aí foi quando a gente brincou com o Gil, falei: vamos fazer um espaço plan, tinha que agradar o chefe. E aí criamos então essas 3 salinhas com acústica de atendimento individual, para poder atender essas demandas, seja de reunião online ou seja de atendimentos ligados à saúde. E temos uma sala de reunião também muito bacana. Isso tudo vai ser entregue montado e mobiliado, como já é o padrão hoje do mercado de Juiz de Fora, cobrando, obviamente, uma taxinha de enxoval. Então, já respondendo algumas perguntas que vocês fizeram durante essas visitas, para a gente caminhar para a parte da tabela do Serginho, o lazer vai ser entregue totalmente mobiliado, com 10 parcelas de R$400 na taxa de enxoval, faltando 10 meses para entrega, 10 parcelas de 400. Alguns corretores já perguntaram, o sol da manhã é nos fundos. Aquela foto que está na apresentação foi tirada exatamente às 8 da manhã. O sol é totalmente nos fundos, o sol da manhã. E o sol da tarde na frente. Então, esse é o sol do empreendimento. A entrega, como eu adiantei, julho de 2026. O valor estimado do condomínio feito hoje pela Azul, R$298
por apartamento. Outro detalhe importante que vale a pena vocês prestarem atenção: na nossa convenção de condomínio, a taxa de condomínio é dividida por unidade igual, não por fração ideal, porque a gente tem 14 gardens diferentes, 14 tipos diferentes e 8 coberturas diferentes. Então, a taxa de condomínio é dividida por 168, ponto final, certo? Essa é uma previsão, obviamente, porque a nossa previsão também é que tenha portaria remota. Mas hoje a gente tem portaria remota, assistida, autônoma, e isso muda muito o valor do condomínio. Portanto, essa é uma decisão do condomínio e não nossa, apesar da gente entregar a infraestrutura da portaria remota na hora da taxa de enxoval projetada ali. Outra pergunta que fazem para a gente: lá é um prédio de alvenaria estrutural, então não tem jeito do cliente quebrar as duas paredes e virar um quarto-sala. Não tem jeito. Não tem jeito de aumentar a sala quebrando a parede de um quarto, certo? É alvenaria estrutural. Outra pergunta que fizeram muito, isso é legal porque a gente chegou numa fase que todos os empreendimentos a gente estava entregando já com a parede de ar-condicionado. E a gente começou a receber reclamação dos clientes de necessidade de manutenção depois de 1 ano, 2 anos, porque não usava o aparelho. Então, a gente decidiu passar a não entregar com aparelho. E a gente começou a ver nos apartamentos que a gente entregava sem aparelho, que as pessoas não instalavam o aparelho na sala. Então aqui, por ser alvenaria estrutural e a gente ter muita unidade por andar, a gente deixou a previsão de ar-condicionado de 2 pontos, teoricamente, dos 2 quartos. Ah, mas o meu cliente quer instalar na sala. Tá bom, não instala num quarto, instala na sala. Porque o espaço do Brise, onde a gente tem a laje técnica, não cabe mais do que 2 aparelhos. Ah, daqui 1 ano pode ter? Pode ter. Pode diminuir o bujão, pode ter um bi-split no bujão pequeno, pode acontecer. Mas no momento não tem jeito de botar 3 aparelhos de ar-condicionado, a não ser que você bote um na varanda. E esse é um ponto que eu queria também chamar para vocês. Todos os apartamentos têm laje técnica. Então a gente vê muito aí hoje empreendimento, principalmente dos compactos, entregando previsão de ar-condicionado, mas o ar-condicionado fica na varanda. Aqui todas as unidades, a gente tem a laje técnica, que fica ali um Brise debaixo da janela dos quartos, que vai atender aos aparelhos de ar-condicionado. Nosso gás encanado ali é natural, já é GNV, e a gente tem um gás encanado somente na cozinha. Os apartamentos todos vão ter chuveiros elétricos e não chuveiro a gás. Tem jeito de colocar gás? Não, é elétrico. Né, Gilberto? A varanda gourmet tem previsão de tomada 220 ali para instalação de churrasqueira elétrica. Não temos gás na varanda gourmet. Tem jeito de botar? Também não. Então, mas hoje a elétrica funciona muito bem, né? E aí, o prédio, eu já falei no começo, o prédio não tem estacionamento rotativo. Então, além das 40 vagas que a gente tem na Bluefit, todas as outras vagas são vagas autônomas das unidades, certo? Portanto, a gente tem 168 apartamentos e temos 23 apartamentos sem garagem, que tiveram que ser tiradas para atender a demanda da Bluefit. E aí, queria chamar o Vitor, aproveitar que eu estou rouco para danar, porque foi muito evento essa semana já. Fala comigo. Fala aí. Boa noite, boa noite. Bora falar do que a gente veio falar, né? Vamos vender. Se Deus quiser, amanhã acabar com isso. Vamos lá, gente. A gente mudou o sistema, para quem está aí com a gente trabalhando, e trabalhou no nosso último empreendimento há um mês atrás, a gente mudou um pouquinho o nosso sistema lá, que vocês todos têm acesso. Então agora vai ter aquele botãozinho. Tá com print aqui, tá, né? Lá no final. Tem aquele botãozinho do registro de interesse, né? Em cada unidade. Então, a mesmo padrão de tabela que vocês estão acostumados, em cada unidade vai ter o botãozinho de interesse. Nós vamos respeitar a partir
de amanhã ao meio-dia, quando nós vamos abrir as vendas, nós vamos respeitar a fila como sempre, igual nós fizemos agora. Cada registro de interesse a gente vai considerar como proposta, vamos confirmar com vocês para poder fazer a marcação na tabela. Portanto, sempre nas nossas tabelas extremamente atualizadas, lá só mexem eu, Diogo, Ricardo e o Hugo para poder manter a organização. Se tiver amarelo é com proposta. Do último empreendimento, por exemplo, o que está vermelho é porque a gente realmente já assinou o contrato, e o que está branquinho, né, lá está valendo, está disponível, está liberado para a gente poder trabalhar, beleza? Confirmação e marcação na tabela. A gente espera que a gente tenha recebimento de documento quanto antes, 24 horas, para a gente poder rodar contrato. Meu time da Secretaria de Eventos não está aqui, mas a gente conseguiu rodar um volume de contrato muito interessante, né, em um tempo muito rápido, então foi muito legal. Aprovação de proposta quando estiver fora do fluxo. Lá na hora que você for registrar o seu interesse, na parte de baixo tem um campo de observações. Já coloca a sua proposta se ela for divergente do que está previsto na tabela. Na tabela já vai ter lá as formas de pagamento que a gente determinou, mas é óbvio que a gente está aberto a estudar o que for necessário para a gente poder avaliar junto com o Gil, né, essa possibilidade. Na sequência, assinatura de contrato. O empreendimento já está devidamente incorporado, documento na mão, contrato pronto. A partir de amanhã já estamos aptos a assinar, se Deus quiser. Não é isso, Gil? Está pronto? Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar com vocês, Hugo, sobe aqui para quem não te conhece. O Hugo, que assumiu a coordenação do DEV aí conosco e é o elo entre vocês e a Souza Gomes e as construtoras, está aí. Eu queria, para quem não conhece, quem não tem o telefone dele, está nos grupos todos, está à disposição para vocês. Eu sei que muitos de vocês, às vezes eu tenho a cara mais feia e eu sou mais bravo mesmo, eu sei, o Diogo também, então eu sei que às vezes não querem fazer uma pergunta para mim, ou ficam constrangidos, incomodados de conversar comigo ou com o Diogo, mas o Hugo está à disposição. Não existe pergunta idiota. Todos nós trabalhamos inúmeros produtos, tantos do DEV como outros tantos que tem na cidade, nós sabemos disso, portanto muitas vezes é difícil de lembrar de tudo. Então fica à disposição, o Hugo está à disposição para atender vocês, né, para tirar as dúvidas, para ser um facilitador de negócio. Ele só ganha dinheiro se vocês venderem. Então é assim que funciona, então ele está totalmente à disposição aí e fazendo um belo trabalho. Beleza? O Hugo não vende, o Hugo não é corretor. O Hugo não vende, não é corretor, ele é só coordenador do DEV, só para trabalhar com vocês. Quer uma apresentação para o time, chama dentro da empresa para a gente falar de produto, para falar de estoque, para falar do citar, seja lá como for. Tá certo? Então fiquem à vontade para utilizar o trabalho dele, beleza? E é isso que a gente quer promover para a gente. O DEV que está ganhando corpo e está ficando um negócio muito legal e dando muito resultado como a gente queria. Aqui, como eu disse, então, em cada um dos... Mas só para relembrar, para quem não está acostumado, todo o material do empreendimento vai estar ainda hoje lá no link do DEV para download. Book já está lá, memorial de corporação já está lá, convenção de condomínio, artes para post, arte para stories, todo o material que vocês já estão acostumados vai estar lá disponível. E em cada uma das unidades, quando você clica na unidade, você vai ter valor, posição, metragem, se tem ou não vaga. Nós temos unidades sem vagas nesse empreendimento. Você vai ter a planta. Quando você clica na planta, ela aumenta para você poder ver. Se for a planta da cobertura, você vai passar para o lado no botãozinho, você vai ter as duas plantas. E rolando a tela para baixo, você vai ter as formas de pagamento. Tudo disponível no link do DEV de todos os empreendimentos, assim como citar, vai estar disponível ainda hoje. Porém, o nosso botãozinho registro de interesse vai estar disponível lá a partir de amanhã ao meio-dia. Nós vamos fazer igual nós fizemos no Jazz, no nosso último empreendimento que a gente lançou, para dar tempo da galera ver que não esteve aqui hoje, ver o meeting online que a gente está filmando e vamos colocar, e para dar tempo também para todo mundo tirar qualquer dúvida dos clientes, e a partir de meio-dia está aberto para a gente poder começar a jogar. Você vai clicar no registro de interesse, colocar os dados do seu cliente e do corretor imobiliário e colocar a sua proposta. Está aí. Então, quando abrir o registro de interesse, essa é a ficha que abre para você.
a gente quer nome do corretor, imobiliária, cresce, e-mail e embaixo nome e telefone do cliente, CPF, e-mail e a forma de pagamento que você vai descrever lá para a gente poder fechar o quanto antes. Beleza? Dúvidas em relação a isso? Estamos disponíveis hoje e amanhã para poder tirar qualquer dúvida, mostrar no celular aí, quem quiser, na hora que a gente acabar aqui. Quando a gente criou esse projeto do registro de interesse, foi porque a gente queria poder mostrar para vocês cada vez mais a transparência do nosso processo. Então, por isso que a gente exige que seja tudo pela tabela, para que a gente consiga fazer, igual o Bruno Nogueira teve lá no lançamento do Jazz, viu no dia da assinatura acontecendo, a ordem que chega para a gente, quando vocês preenchem ali, se Deus quiser amanhã vai dar tumulto, né, Gil? Chega para a gente com hora, minuto e segundo. Então, a gente consegue mesmo respeitar a ordem de cada um de vocês que chegou com um cliente interessado naquela unidade. E essa ordem vai ser respeitada sempre. Então é muito importante vocês entenderem esse processo para que vocês tenham sucesso no resultado das vendas, assim como foi no último lançamento, né? E mais uma vez, o Vitor falou isso da outra vez, a gente não pode mandar por causa da LGPD, mas quem tiver qualquer dúvida, é só ir para Souza Gomes amanhã a partir do meio-dia e a gente mostra a tela para vocês entenderem como o processo funciona e como as propostas chegam para a gente na ordem que é respeitada. Certo? É isso aí, a ideia é ser transparente, a gente poder ter um ambiente cada vez mais ético e saudável na nossa profissão de colaboração. Quem tem trabalhado com a gente sabe que é assim que tem sido feito. Beleza? Então vai ser respeitado sempre a ordem do preenchimento do cliente. Nossa, palmas para o Serginho, por favor. Patrimônio imaterial do mercado imobiliário de Juiz de Fora. Senhores, nós preparamos 2 planos principais de pagamento. Já adianto, não estamos presos aos planos. Sempre está aberto uma proposta de preferência à vista, né, Gil? No contrato, estamos sempre abertos a ela. Então, já respondendo a primeira pergunta, nós decidimos não ter financiamento caixa na obra, no empreendimento. Por quê? Porque falta 1 ano para entregar a obra, até a gente fechar a prova, demanda mínima, etc. Fazer um empreendimento caixa é muito custoso para a incorporadora, nós estamos com um tempo muito curto. Então a gente entendeu que não seria viável, não valeria a pena, assim como a gente fez o Maria Celeste, né? Então a gente fez 2 propostas de condição de pagamento bastante agressivas, abertos a estudar outras coisas, pensando obviamente que o saldo devedor que vai ficar para Chaves poderá, claro, ser financiado via banco, qualquer banco que o cliente queira. Então a gente fez um primeiro plano sugerido de plano sem correção, numa condição de sinal 18% do valor do imóvel, tá certo? Parcelado em 3 parcelas, beleza? 32% parcelado em 12 parcelas, ou seja, 15 parcelas, né, do contrato, que é exatamente o prazo que falta para entregar a obra. Então a gente vai ter 50% sendo pago, sinal mais parcelamento durante a obra, 50% para Chaves. Nesse plano bem agressivo e bem interessante para quem é investidor, para quem gosta do modelo sem correção, 50% para Chaves com 0 de correção, 0 juros, no esquema do jeito que eu acho que agrada muita gente, né, pelos empreendimentos que a gente lança. A gente tem visto que, eu tenho certeza que esse modelo vai agradar bastante, beleza? Então, plano sem correção, 18 em 3 vezes, 18%, 32% em 12 parcelas, 50% para Chaves. Show? Segundo plano sugerido, esse plano com correção de NCC, um plano mais pensado em quem precisa financiar no banco e quer deixar um saldo devedor maior para o financiamento. Então a gente projetou um sinal integral de 15%, tá certo? Pagamento único, até para a gente poder buscar receber comissão na cabeça aí, 12 parcelas, né, para financiar 15%, ou seja, só 30%
pagos durante a obra. 15% de sinal, 15% parcelado durante a obra. 70% na entrega das chaves, obviamente podendo fazer financiamento bancário. Então, só 30% no início agora, período de 15 meses, 70% de chaves, esse plano com correção de NCC. Beleza? Show? Bom, né? Massa. Senhores, mais uma vez, a tabela é sugerida, é um direcionamento, podemos formatar condições de acordo com o fluxo, como a gente sabe que acontece diversas vezes por causa da condição do cliente, por inúmeros motivos. Então, não fiquem presos só ao que a gente vai colocar disponível na tabela. Comissões vão ser pagas no contrato e já vão ser divididas diretamente para as partes, exceções para casos que o sinal não for suficiente. Todo mundo acho que já está acostumado desse modelo comissão na cabeça. Então, para quem está vendo o modelo de contrato aí, participou das últimas vendas, então sempre o sinal vai ser subtraído da comissão. A gente sempre dá preferência para o pagamento integral da comissão de vocês, né? Lembrando que comissionamento imobiliário é 5%, né? Das imobiliárias credenciadas deve, Souza Gomes recebe depois, mas sempre descontado do valor do imóvel, descontado do sinal. Então a composição do cliente é o pagamento do sinal dele, somado com o comissionamento de vocês, direto na cabeça, é o que a gente pretende aqui para esse empreendimento. Beleza? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, que é muito importante, é o seguinte: é claro que a gente sabe que acaba chegando proposta de tudo que é jeito, uma permutinha, né? O mercado vai girando e é claro que a gente vai estudar cada situação como essa. O Gil adora fazer um negócio e vai estudar essas situações. Então, agora, uma coisa para se atentar: nas propostas que envolvem permuta, a comissão do valor do bem que vai ser dado tem que ser paga por quem está entregando o bem. E isso tem que valer para o carro também. E eu vou dizer por quê. Venhamos e convenhamos, nós não estamos mais comprando carro, né? Nós estamos comprando um imóvel sob roda. Tem um monte de carro aí que está muito mais caro do que os apartamentos que nós estamos vendendo. E isso está tornando inviável, porque na hora que o empreendedor recebe um carro, eventualmente vai vender, vai repassar, ele ainda tem que pagar, além da perda que acaba acontecendo, a gente sabe disso, ainda vai ter que pagar comissão sobre um valor que ele sequer vai receber. Então, torna o processo inviável. Então, vamos atentar para conversar com o seu cliente previamente para as possibilidades. Você quer colocar um carro? Quer colocar um imóvel? Vamos conversar para ver se será aceito, mas ciente de que ele tem que pagar a comissão sobre esse produto que ele está colocando. Afinal, você está vendendo o produto ali para o incorporador, tá certo? Então é importante você atentar para isso, porque facilita a possibilidade da gente fazer uma negociação. Depende do carro, depende do ano. Perguntou se a tabela FIP entra. Depende. Vamos avaliar cada situação, não é verdade? Depende do nível de venda do carro. O Gil falou que está precisando de um blindado, ele pega pela FIP. Então, tá vendo? Tudo é possível, tá, gente? Então vamos conversar, não vamos perder negócio não. Mas esse ponto faz muita diferença, porque nós estamos falando de um comissionamento total que influencia no negócio, tá? Então atenção para isso aí. A partir de amanhã, 21 de março, 12 horas, tabela aberta, para a gente poder registrar interesse e a gente fazer aquela confusão que a gente gosta e, se Deus quiser, matar esse empreendimento e ter mais um empreendimento estourado na cidade, que é um belíssimo produto, próximo de ficar pronto, beleza? Então amanhã, meio-dia, sexta-feira, meio-dia, ao invés de você ir tomar uma cerveja, vão marcar a proposta e vender para depois você tomar cerveja. E a gente recebe muito essas perguntas. Traz proposta, vamos conversar, senta na mesa, estamos completamente à disposição. O produto é lindo, amanhã já começa plantão lá, tá certo? O plantão vai estar aberto, vamos colocar água, café, mesinha lá, para vocês receberem seus clientes. O plantão vai estar rodando no mesmo modelo dos outros empreendimentos, com o time Souza Gomes, vocês já estão acostumados, mas a casa está aberta para vocês aí, beleza? Estou à disposição, vai ser um prazer sentar para assinar contrato com vocês. Valeu! Bora, fundão! Seguinte, nossa campanha de vendas, rapidinho, contratamos a Daniela Oliveira, que é a Miss Minas Gerais 2024, a ser a nossa musa da campanha do Citar. Então vocês vão ver muito ela a partir de hoje.
fez um ensaio muito legal lá. Esse material vai estar todo disponível para vocês. E-Mídia fez mais de 50 artes diferentes para vocês usarem. Tem arte para post, arte para stories. E aí, muitos de vocês vão perguntar, uma outra coisa legal, a gente tem 3 tours virtual. Temos o tour do apartamento, temos o tour da cobertura e temos o tour do pavimento de lazer. Então, os 3 links estão lá disponíveis para vocês usarem e demonstrarem para os seus clientes. Funciona muito bem no celular. Então, no link lá tem o link de todos os 3 tours virtual. Beleza? E aí, alguns me perguntaram, eu sei que alguns já fizeram, cara, todo o material nosso não tem logomarca da E-Mídia para as imobiliárias que têm agência, não tem logomarca da Souza Gomes, não tem logomarca do Dev, está tudo disponível para vocês usarem do jeito de vocês. Então, quero colocar minha logo? Coloca, não tem problema nenhum. Teve gente que mudou até o pano do prédio de azul para vermelho. Tá bom também, vocês vendendo para fazer o que vocês quiserem, beleza? E aí, queria agradecer ao meu time de marketing que trabalhou em colaboração com a E-Mídia, Bia, Henrique, Thaisa, e o vídeo ficou sensacional. Temos eles em formato horizontal e em formato vertical para vocês trabalharem, e esse é o vídeo oficial então do Città Residência. Aumenta o som, chefe. Plantão de vendas todos os dias no local. Para quem não faz parte ainda do grupo de corretores, esse QR Code é só do grupo de WhatsApp de corretores, que a gente faz questão de jogar todas as informações lá, para que todos vocês tenham informação sempre ao mesmo tempo. Então, quem não faz parte ainda, acessa o QR Code aí e entra lá. Não está disponível o link ainda, só depois de eu acabar. Mas nesse link, então, só lembrando que lá a gente tem tabelas, condições, tem artes para posts, tem a logo do empreendimento se você quiser produzir o seu vídeo, tem os elementos gráficos que foram usados no empreendimento, temos toda a documentação, temos todas as informações, links do tour virtual e tudo que você precisa de verdade para produzir conteúdo, para agradar o seu cliente e para poder vender, que obviamente é o nosso objetivo final aqui. Nosso decorado vai funcionar todos os dias, de segunda a sexta, de 7 da manhã, ou de 10 da manhã às 7 da noite, sábado e domingo de 10 da manhã às 3 da tarde. Nossa recepcionista lá é a Camila. E aí, mais uma vez, como a gente tem feito, o folder que está ali disponível para vocês pegarem, todo o nosso material tem aqui instruindo que o cliente indique você. A recepcionista que está lá não é da Souza Gomes, é a recepcionista que representa a GPS. Então o papel dela é filtrar se o cliente está sendo atendido por alguma imobiliária, está sendo atendido por algum corretor, para que a gente consiga respeitar
o trabalho de vocês, mas é fundamental que vocês instruam seus clientes que só visitem com horário agendado com vocês e que, se por acaso forem direto, se identifiquem, porque não tem como a gente adivinhar caso algum outro corretor vá atender lá e converta uma venda. Beleza? Queria chamar a atenção para um detalhe importante. Você estava falando do material que fica todo no mesmo local. Já aconteceu algumas vezes de algum corretor precisar de algum material, quer ver alguma coisa, quer ver algum documento. Se precisar, fala. O que não tiver lá, a gente sobe, anexa lá, para que você possa baixar e todos tenham acesso, né, de forma muito eficiente. E o que eu ia falar é exatamente sobre isso aqui. Tem acontecido e o seu cliente será atendido, independente de qualquer coisa, pelo nosso time, respeitando a sua comissão, respeitando o seu atendimento, desde que, obviamente, ele se identifique. Então, a recepcionista preenche todos os cadastros que vão lá, no link que a gente tem lá, para a gente poder saber a origem do cliente, se ele está sendo ou não atendido. Então, isso será respeitado, assim como tem sido feito nos outros empreendimentos. Beleza? Bom, para a gente acabar, último slide, juro. Durante a obra, no estacionamento do primeiro piso de garagem, aquele que entra depois do prédio, a GPS disponibilizou várias outras vagas, além das vagas da Bufit, que dá para o corretor parar e para o cliente parar para demonstrar o empreendimento. Joia? E o Saulo Detalhinha que está aqui, que fez o apartamento decorado, muito corretor perguntou, mas quanto custa o decorado? E a gente fez algumas simulações para vocês entenderem. Dá para fazer um planejado do Citar por R$ 31.998 até o decorado por 116, ou até mais. Mole, né, Raquel? Mole. Então, é para mostrar que dá para todo gosto. Dá para o cliente de Airbnb fazer uma coisa mais econômica, dá para o cliente morador final fazer uma coisa luxuosa como o decorado, e o Saulo disponibilizou o telefone dele direto para que todos vocês possam entrar em contato. Ele está fazendo os orçamentos, ele está com os 3 orçamentos prontos, o Airbnb, o médio e o decorado, com o projeto para vocês terem o acesso. E agora sim, a nossa tabela, com as condições que o Vitor já falou para vocês. Temos apartamentos sem vaga de garagem por 360 mil e temos apartamentos com a vaga de garagem por 490 mil. Então, eu lembro para vocês o seguinte: nós temos um 2 quartos entre 56 e 70 metros quadrados na Independência, com área de lazer, com padrão GPS Construções, que você pode oferecer para o seu cliente de 360 a partir de 490. E aí, um gatilho muito legal para vocês fazerem com o seu cliente. Nós só temos 3 diferenciações de preço por andar, certo? Então a gente tem os mesmos preços do quarto ao 8º, depois a gente tem do quarto ao 7º, depois do 8º ao 10º, depois do 11º ao 14º. Quem chegar primeiro vai escolher a melhor unidade. Quem chegar primeiro vai comprar o andar mais alto pelo preço mais baixo. Então, a partir de agora, no link de vocês aí, essa é a tabela. Não dá para enxergar no telão mesmo. São 168 apartamentos. Vocês vão ver que temos 5 apartamentos que não estão à venda, certo? Jogo limpo com vocês. 3 coberturas eram do permutante, dono do terreno. O apartamento 301 ficou para o Gil. E o apartamento 405, está ruim de ver ali, é um apartamento decorado que não vai ser vendido agora, certo? Então, tirando esses 5 apartamentos que estão marcados como indisponíveis, todos os outros apartamentos vão ser abertos à venda amanhã, meio-dia, com a tabela exatamente desse jeito. Apartamentos que vão de 490 até 550 mil reais. Não temos nenhum apartamento, tirando cobertura, obviamente, acima de 600 mil. Então, além da condição que o Vitor falou aqui, os preços vieram muito competitivos e a gente está totalmente disposto para poder ouvir cada proposta e fazer vocês fecharem ótimos negócios.
Mais uma vez, Diogo, obrigado. Gil, obrigado. Gilberto, GPS, Cláudia, Raquel, Italine, obrigado pela paciência de vocês. Boas vendas e contem com a gente.